Bom, meus amigos, então vamos lá começar aí pela nossa primeira questão da nossa revisão para a terceira avaliação. Tá? Ela está dizendo o seguinte: calcular o valor de x nos triângulos abaixo. E aí o que você precisa observar aqui, pessoal, é que ele está falando de triângulo. Quando a gente fala de triângulo, você tem que lembrar de um detalhe, né? O que tem de condição aí que você precisa lembrar do triângulo? Dentro do triângulo, pessoal, ele vai ter aí os seus três ângulos, por isso o nome triângulo, né? E aí, o triângulo, a soma desses três ângulos vai resultar em 180 graus. Então, para qualquer triângulo que você tiver aí, seja ele retângulo, qualquer um, tá? Equilátero, qualquer que seja, quando você somar os três ângulos internos dele, tem que dar 180 graus. Então, para essa primeira questão, o que a gente vai fazer? Você vai pegar o seu primeiro triângulo, ele tem um ângulo valendo x, então eu vou somar x mais próximo ângulo 80, mais o último ângulo 30. Quando eu somar esses três ângulos, eu tenho que ter 180 graus. Você lembra que a soma dos triângulos a soma é suplementar, né? Então a soma aí resulta em 180. Legal, virou uma equação. Essa equação a gente já sabe resolver. Quem está desse lado positivo vai para o outro lado negativo, né? Sim? Então vai ficar x igual a 180. Esse 80 que está bem aqui vai passar negativo, menos 80. E esse 30 que está aqui vai passar negativo, menos 30. Então eu tenho aí 180 menos 80, que dá 100. 100 menos 30, que dá 70 graus. Então quer dizer que o valor do x aí, para que esse triângulo, para que essa figura seja um triângulo de fato, né, tem os três ângulos, esse ângulo aqui, x, tem que ser 70 graus. Ok? Legal. Então agora vamos fazer a próxima, a letra B, né? Então vamos fazer a próxima aí, pessoal. Para esse triângulo eu tenho 4x, então eu vou colocar aqui, vou mudar a cor da caneta, eu vou colocar aqui 4x, mais, aqui em cima eu tenho 5x, mais, aqui embaixo eu tenho 45. Tudo isso tem que ser igual a 180 graus, porque é um triângulo, certo? Então, desse lado vai ficar as letras, né? Eu tenho 4x e 5x, somando isso aí dá 9x, igual a 180, e esse 45 que está mais vai passar para o outro lado negativo, menos 45. Então, você vai ter 9x igual. 180 menos 45, pessoal, é 135. E aí você passa o 9 dividindo. Vai ficar x igual a 135 dividido para 9. Essa divisão aí vai dar um valor igual a 15. Então, o meu x ali, para que esse valor, para que essas figuras aí sejam triângulos, né? O meu x aí teria que ser 15 graus. Legal. E o terceiro exemplo, vou fazer ele aqui no cantinho, vou mudar a cor da caneta novamente. Eu vou ter um ângulo, vou começar aqui por baixo, x aqui, mais esse ângulo aqui da esquerda, x mais 10, mais o ângulo aqui de cima, 3x menos 50. Tudo isso tem que ser igual a 180, porque se trata aí de um triângulo. Quem tem x fica desse lado, né? Então eu tenho x com mais x dá 2x, com mais 3x vai dar 5x, igual a 180. Quem não tem x passa para o outro lado trocando o sinal, né? O 10 está mais, vai passar menos 10. O 50 que está menos vai passar mais 50. Prontinho. Então aqui vai ficar 5x igual. 180 menos 10 dá 170. 170 mais 50 dá... Então aqui vai dar 220. Legal. Passa o 5 dividindo, vai ser 220 dividido para 5. E essa divisão aí vai ser 44. Prontinho. Então, meu x ali precisaria valer 44 graus para que essa figura aí fosse um triângulo. Meus amigos, o exemplo 2, ele está falando de figuras, nesse caso aqui, agora é um quadrilátero. Quadrilátero, pessoal, você tem que lembrar aí, quadrilátero são 4 lados, né? Inclusive a figura está mostrando, um lado aqui, 2, 3, 4. E o que você precisa lembrar sobre ângulos do quadrilátero é que a soma dele vai ser 360 graus. Porque se você pensar bem, um quadrilátero, tá? Figura com 4 lados. Se eu cortar no meio, aqui cabe um triângulo desse lado, que tem 180 graus.
E aqui tem outro triângulo com mais 180. 180, 180 vai dar os 360, certo? Então, para o quadrilátero, a soma dos ângulos internos aí é 360 graus. Legal. Então, eu vou pegar essa primeira aqui. Então, na letra A, ele me deu 3x. Então, eu vou somar 3x mais, próximo aqui em cima, 6x mais 5x mais 4x. Então, somando aí, pessoal, todos esses ângulos aí, todos eles têm a variável x, tem que dar 360 graus. Somando tudo isso aqui, eu vou ter 3 com 6 vai dar 9, 9 com 5 vai dar 14, 14 com 4 eu tenho 18x, igual a 360 graus. Então, o x vai ser o 360. Como nessa situação não teve nenhum dos termos aqui sem a letra, né, pessoal? Todos têm a letrinha x, então eu pude somar todo mundo. Somando aí eu tive 18x. Passo o 18 dividindo aqui para debaixo do 360. E essa divisão aí vai dar igual a 20. 20 graus aí seria o valor do x para esse caso. Prontinho. O próximo exemplo, um pouco maior, né, pessoal? Vou dar um espaço aqui maior, que esse aqui vai dar mais cálculo, né? Então, eu tenho aqui o primeiro ângulo, vou começar aqui por baixo. Eu tenho um ângulo x, que eu vou somar com x mais 50, x mais 50, que eu vou somar com 2x menos 30, mais 2x menos 30, mais o último, que é x menos 20. X menos 20. Novamente virou uma equação, tudo isso tem que ser igual a 360, porque essa figura é um quadrilátero, por isso que é 360 aqui. Então vamos ver quantos x tem aí, pessoal. Tem um aqui com mais um, 2. 2 com 2 aqui vai dar 4. 4 mais 1 eu tenho 5x. Igual a 360. O 50 que não tem x passa trocando sinal, menos 50. O 30 que está negativo passa trocando sinal, mais 30. E o 20 que está negativo passa trocando sinal, mais 20. Se você perceber, pessoal, o 50 bem aqui, ó, mais 30 mais 20, o 50 está negativo, né? Esse 30 com mais 20 dá 50. 50 menos 50 dá 0. Então, tudo isso aqui vai a 0, né? Então, não fez diferença nenhuma essa parte aí do nosso cálculo. Poderia ter feito aqui em cima esse processo também, tá, pessoal? Tem o 50 aqui, menos 30 vai dar 20. 20 menos 20, 0. Então, já elimina bem aí. Então, sobrou 5x igual a 360. Quando passar o 5 dividindo, vai ficar 360 dividido para 5. E esse x aí vai dar igual a 72 graus. E aí você fecha aí a letra B. Terceira questão, pessoal, está pedindo aí para você contextualizar, né? O que é, está dizendo na terceira questão? Escreva abaixo as principais características dos triângulos. Só para a gente relembrar desses conceitos aí, né, meus amigos? Aí você pode colocar o que você lembrar. Mas o que é mais importante para a gente falar, por exemplo, a respeito do triângulo retângulo? O que o triângulo retângulo tem que os outros não têm? Por que ele é chamado assim? O que ele tem de especial, pessoal? O triângulo retângulo ele tem um ângulo. Ele tem um ângulo reto. E o que é um ângulo reto, meus amigos? Que vale 90 graus. Então, o que você precisa lembrar aí, que é importante você destacar, é que o triângulo retângulo ele tem esse ângulo reto, que vale aí os seus 90 graus. Ok, vamos ver o que é um triângulo equilátero. O que o triângulo equilátero faz que os outros triângulos não fazem, pessoal? Por que ele é chamado de equilátero? Vou colocar de vermelho aqui. O que o triângulo equilátero faz que os outros não fazem, pessoal? O triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais. Então você lembra que se ele tiver todos os lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Legal? Próximo triângulo, obtusângulo. O que o triângulo obtusângulo faz que os outros não fazem, pessoal? Então, o triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. E o que é um ângulo obtuso, pessoal? É aquele que é maior que 90 graus. Então, se você tiver um triângulo aí, por exemplo, fazer aqui um desenho rápido dele aqui. Se você tiver um triângulo aí, vamos ver, assim.
Se tiver um triângulo que tem um ângulo, por exemplo, de 30 graus, aqui vamos dizer que vale 30 graus, aqui vale 20 graus. Se o total do triângulo tem que ser 180, aqui vai ser um ângulo de 130 graus, não é isso, pessoal? Então, eu tenho 130 com mais 30, 160, com mais 20, 180. Então, esse triângulo é obtusângulo porque esse ângulo que está aqui em cima é o quê? Maior que 90 graus. E não tem como você ter dois ângulos maiores que 90. Se você tiver dois ângulos maiores que 90, ele não vai fechar a figura. Lembra que a gente falou isso também em sala, né? Se eu tiver um ângulo aqui maior que 90, vai ser assim, e outro maior que 90 vai ser assim. Então, não faz sentido, não vai formar triângulo nunca aí, certo? Então, ele tem que ter um ângulo, apenas um ângulo obtuso, que é maior que 90. E o que é um triângulo escaleno, meus amigos? O que o triângulo escaleno faz que os outros triângulos não fazem? Então, vamos colocar aqui. O triângulo escaleno é aquele que tem todos os lados diferentes. Então, todos os lados diferentes. Se ele tiver todos os lados diferentes, esse cara vai ser um triângulo escaleno. O que eu quero que você lembre de triângulo escaleno? Se ele tem todos os lados diferentes, quer dizer que os ângulos também vão ser diferentes. Ok? E se eu falei aqui em cima aqui do triângulo equilátero que todos os lados são iguais, quer dizer que também todos os ângulos são iguais. Fechou? Então pronto, essa é a ideia aí dessa questão 3. E a questão 4? Está dizendo lá, um aluno do 7º ano deseja construir um triângulo com as medidas 4 centímetros. Ele quer fazer um triângulo com 4 centímetros, 5 centímetros e 12 centímetros. Com base em seus conhecimentos a respeito das condições de existência de um triângulo, o que pode se afirmar? Será que ele vai conseguir construir esse triângulo? Pessoal, o que você precisa lembrar é que quando você pega os menores lados, tá? Os menores. No caso, o triângulo tem 3 lados, eu vou ter 2 menores lados. Tem um lado 4 e um lado 5. Quando eu somar 4 mais 5, que são os menores lados, essa medida tem que ser maior que o maior lado. Tá? E não aconteceu nesse caso aqui. Porque o meu maior lado é 12. Se você somar 4 mais 5, vai dar 9. 9 não é maior do que 12, pessoal. Se isso não acontece, quer dizer que o triângulo não pode ser formado. Então, quando eu somar os dois menores lados, essa soma tem que ser maior que o maior lado. Porque imagina que eu peguei uma barra aqui com tamanho de 4 centímetros, vou juntar com uma outra barra com tamanho de 5 centímetros, e se eu for fazer uma barra de 12 centímetros aqui, ela vai passar. Então, com essas 3 barras, eu não consigo juntar elas e formar um triângulo. O triângulo ficaria assim, ó, se eu juntasse todo mundo aí, né? Uma barra que vinha até aqui e a outra barra que viria até aqui, ó. Tá? Eu não consigo fechar o triângulo nesses casos. Então, toda vez que você tiver os lados do triângulo, você vai somar os menores e essa soma tem que ser maior que o maior lado. Ok? Se, por exemplo, aqui fosse 4 mais 10, legal, porque isso aqui é maior do que 12, aí vai dar 14, né? Então, esse triângulo formaria. Mas 4 com 5 e o outro lado valendo 12 não vai formar triângulo, tá? Então, o que você tem que afirmar aqui? Não será possível a construção desse triângulo. E aí, acompanhando aí o raciocínio da questão 4, vamos marcar aqui na questão 5 quais são esses triângulos aí, né? Marque as opções em que a medida de 1 centímetro pode ser utilizada nos lados de um triângulo. Então, vamos ver. Vou pegar os menores lados, ó, vou somar 3 mais 3 aqui vai dar 6. 6 é maior que 7? Não. Então, esse triângulo não vai formar. Vamos pegar os menores aqui, ó. 5 mais 6 vai dar 11. 11 é maior do que 10? É. Então, esse aqui está ok. Esse aqui eu posso construir. Letra C. Se eu somar 5 mais 8, vai dar 13. 13 é maior do que 12? Sim. Então, esse também está ok. Posso construir. Aqui, pessoal, os 3 lados são iguais. Se forem iguais, será que eu posso construir um triângulo? Posso. Esse triângulo, inclusive, tem um nome, né? É aquele triângulo equilátero que a gente falou agora há pouco. Então, se ele tem os 3 lados iguais, ele é equilátero. Se eu somar 5 mais 5, vai dar 10. 10 é maior do que 5, então aqui está ok, eu posso construir. E aqui, pessoal, vou pegar os menores lados. 4 mais 5 dá 9. 9 é maior do que 6? É. Então, esse cara também está ok, eu posso construir.
E aqui, se eu pegar 4 mais 5, vai dar 9. 9 é maior do que 12? Não. Então, esse triângulo eu não posso construir. Ok? É isso, pessoal. Vamos lá para a questão 6. Pronto, pessoal. Agora vamos começar a fazer a questão aí, a questão 6. O que ela está dizendo? Calcule a soma dos ângulos internos de um polígono, dos polígonos regulares. Aí ele deu aí os polígonos, a gente vai comentar cada um. Mas o que você precisa saber, pessoal? A soma dos ângulos internos você trata com aquela fórmula. Sn, que é a soma dos ângulos internos aqui, Sn é o número de lados, vai ser n menos 2 vezes 180. A gente trabalhou isso aí, tá, no nosso livro 3. Então, o que essa fórmula quer dizer, pessoal? Quando você tem um polígono regular, vamos desenhar aqui um polígono regular. Vamos imaginar esse polígono aqui. Ele tem 5 lados. 5 lados, o nome dele é o quê? Pentágono. Para ser regular, todos os lados têm que ser iguais, né? O meu não está perfeito aí, mas imaginei que são todos iguais. Então, eu tenho aqui um polígono regular de 5 lados e eu vou traçar as diagonais desse polígono. Eu não posso sair daqui e vir para cá, porque é um lado. Ó. E eu não posso sair daqui e vir para cá, porque é outro lado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pular esse vértice e vou seguir para cá. Então, eu tenho uma e tenho 2 diagonais. Então, se você prestar atenção para essa figura, eu tenho um triângulo aqui que tem 180 graus e aqui eu tenho outro triângulo com 180 graus e outro triângulo com 180 graus. Ou seja, formei 3 triângulos. Por isso que aqui em cima você vai usar na fórmula 5, que é o número de lados, menos 2, que vão ser 3. 3 vezes 180. Tá? Por isso que a gente utiliza essa fórmula aqui para calcular a soma dos ângulos internos. Então, vamos fazer devagarzinho aí. Eu tenho os primeiros, na letra A, eu tenho um quadrado. Ele quer que você faça a soma dos ângulos internos para um quadrado. Então, como é que vai ficar a minha fórmula? Vai ficar assim, ó. Sn, a fórmula vai ficar Sn igual. Lembra que é n menos 2. Como aqui é um quadrilátero, quantos lados ele tem? 4. Então, vai ser 4 menos 2 vezes 180. Quanto é 4 menos 2, pessoal? 4 menos 2... 2 vezes 180, isso aqui vai dar 360 graus. Fizemos esse cálculo ainda hoje, não foi? Deixa eu voltar aqui, qual foi a questão que a gente falou do quadrilátero? Foi essa aqui, ó. Lembra que a soma dá 360 graus, ó? Lá na segunda questão, né? Ó, essa aqui era triângulo, o triângulo é 180. E aqui o quadrilátero 360. Por que a soma é 360? Acabei de mostrar para vocês aí, tá? Aplicando essa fórmula aqui para um quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360. Se você for aplicar isso na letra B, agora para o pentágono você tem Sn igual 5, porque são 5 lados aqui do pentágono, menos 2 vezes 180. Então, vou ter um Sn igual 5 menos 2 vai ser 3. 3 vezes 180, pessoal, vai dar um Sn de 540 graus. E, por fim, o nosso hexágono. O hexágono eu tenho aqui Sn igual a 6 menos 2 vezes 180. Que é 6, pessoal, porque o hexágono tem 6 lados. Então, vai ficar Sn igual 6 menos 2 vai dar 4 vezes 180. E esse Sn aí vai dar 720 graus. Então, daí eu tiro a soma dos ângulos internos aí de cada polígono. Vamos lá na questão 7, pessoal, falando aí sobre proporcionalidade, hein? Eu tenho aí a questão 7, está dizendo, os números 15, 6, 12 e 18 são, olha lá, diretamente proporcionais a x, y, z e w. E ele ainda disse ainda, ó, qual deve ser o valor os valores desconhecidos se o coeficiente, lembra do coeficiente de proporcionalidade que a gente chamou lá na escola de CP? Se o CP, o coeficiente de proporcionalidade, vale 1 sobre 3, ó, vale 1/3. Então, o que a gente tem que fazer nesses casos aí, pessoal? Nesses casos, você tem que lembrar que cada termo está aí respectivamente relacionado, né? Então, se eu tenho o primeiro daqui, ele vai se relacionar com o primeiro daqui. Então, 15 com x, como é que eu vou escrever quando ele está me dando uma proporção direta, pessoal? Eu vou dizer assim, ó, 15 está para x, lembra disso? Quando a relação é direta, você faz usando fração, né? Porque aqui é uma razão, tá?
Então, proporção direta é uma divisão aí. Eu vou fazer o 15, que vai se relacionar com o x. Então, 15 está para x, assim como 1 está para 3. Quem é esse 1 para 3, pessoal? É o meu CP, o meu coeficiente de proporcionalidade. Então, eu tenho aí essa proporção para trabalhar. Qual seria a segunda? Vou fazer um traço aqui para separar. Segundo número que eu tenho, vou fazer de azul. Eu tenho 6, que vai se relacionar aqui com o y, que é o segundo na linha, né? Então, 6 está para y, assim como 1 está para 3. E qual seria a última razão que eu ia escrever? A última não, ainda faltam mais duas, né? Qual seria a próxima razão? Eu vou ter o 12, que vai se relacionar com o z. Então, 12 está para z, assim como 1 está para 3, que é o meu coeficiente de proporcionalidade. E por último, eu tenho aqui o 18, que está se relacionando com W. Então, 18 está para W, assim como 1 está para 3, porque eles são diretamente proporcionais. Beleza, então para resolver isso aqui, fácil, né, pessoal? Como é que a gente resolve essa história? Multiplicação cruzada. X vezes 1 vai dar x, e 15 vezes 3, que dá 45. E pronto, esse aqui é o valor do x. Y vezes 1, multiplicação cruzada, vai dar y. E 6 vezes 3, que dá 18. E pronto, esse aqui é o valor do y. Z vezes 1, que vai dar z. E 12 vezes 3, que dá 36. E pronto, esse aqui é o valor do z. E por último, aqui eu tenho o W vezes 1, que vai ser W, e 18 vezes 3, isso aqui dá 54. Então, pronto, aí já encontrei os valores das variáveis que eu precisava. Prontinho, vamos lá na próxima questão, questão 7, ou questão 8. Na questão 8, a relação agora não é mais direta, hein, pessoal? Ele marcou aqui, ó. Determine o valor de x e y para que a sucessão 2, x, y e a sucessão 15, 6 e 5 sejam inversamente proporcionais. Para que sejam inversamente proporcionais, pessoal, eu vou ter que relacionar eles usando multiplicação, tá? Na direta, você faz as frações, não é isso? Uma está para a outra, do jeito que a gente fez agora na questão 7. Mas quando você trabalha com a proporção inversa, você vai ter que dizer que esse primeiro termo está se relacionando com esse através de uma multiplicação, lembra disso? Então, eu vou fazer, vamos lá. Vou primeiro encontrar o meu coeficiente de proporcionalidade. Lembra que para esse caso eu tenho que pegar os números, a opção que me entrega dois números, né? Por que eu não posso fazer o 6 com o x? Porque x é letra. Por que eu não posso fazer o y com 5? Porque y é letra. Então, para fazer o meu CP, minha constante aí de proporcionalidade, ou coeficiente de proporcionalidade, eu vou ter que usar o 2 e o 15. São os primeiros. Esse aqui é o primeiro número dessa sucessão e o 15 é o primeiro dessa sucessão. Então, o meu CP vai ser 2 vezes 15. Quanto é que é o meu CP, pessoal? Então, 30. Pronto. Então, já tenho o meu CP, meu coeficiente de proporcionalidade. Agora, eu vou pegar o x, que vai se relacionar com... Ele é o segundo número aqui, né? Então, ele vai se relacionar com o segundo daqui, que é o 6. Então, eu vou fazer assim, ó. X vezes 6, que dá 6x, igual a 30. Por que 30, professor? Porque 30 é o meu CP, constante de proporcionalidade. Como é que seria o y? Se eu pegar o y, que é o terceiro número, ele vai multiplicar com o 5, que é o último. Então, y vezes 5 vai dar 5y. E isso tudo tem que ser igual a 30, porque é o meu CP. Pronto, agora basta passar dividindo. X vai ser 30 dividido para 6. Esse 6 que está aqui passa dividindo. 30 dividido para 6 dá quanto, pessoal? 5. E esse último, o 5, que está junto do y, passa dividindo para cá, não é isso? Então, vai ficar y igual a 30 dividido para 5. E 30 dividido para 5 vai dar 6. E aí eu consigo concluir a minha proporção inversa. Questão 9, pessoal, ela já trata de regra de 3, tá? Lembra que a gente conversou lá na escola que regra de 3, ele vai te oferecer 3 números. Vamos ver se nessa questão tem 3 números, ó. Eu ainda não li o texto, mas eu já estou vendo aqui 200, já estou vendo 90, já estou vendo 270. Então, ele vai me oferecer 3 números e com os 3 eu vou achar o quarto número. Por isso que o nome é regra de 3. Ele vai te oferecer 3 números, tá? Mas a primeira coisa que você tem que saber é quais são as grandezas que eu vou estar trabalhando aqui. Vamos encontrar elas. O texto vem dizendo assim: em uma fábrica de peças de roupa,
são confeccionadas 200 peças. Então, peças já é uma das grandezas. Lembra que grandeza é aquilo que eu consigo medir através de um número. Então, a quantidade de peças de roupa aí é uma grandeza. E ele está fazendo aí nessa empresa 200 peças de roupa, utilizando para isso 90 metros de tecido. Então, os metros de tecido são a minha outra grandeza. Nesse caso aqui vão ser 90 metros. Ok. Quantos metros? Olha a pergunta dele. Se ele não sabe quantos metros são, pessoal, eu vou usar X embaixo do 90, porque 90 também é metro. E aqui ele está perguntando quantos metros. Eu não sei quantos são, vou chamar de X. Quantos metros de tecido seriam necessários para produzir 270 peças? Peças embaixo de peças, né, pessoal? Então aqui eu tenho 200 peças e depois 270 peças. Por isso que eu escrevi o 270 embaixo do 200. Aí eu preciso descobrir se essa regra de 3 é direta ou inversa. O que foi que a gente conversou, pessoal? Coloca a seta para o lado do maior número. Por exemplo, eu vou marcar aqui do 200 para 270. Se eu preciso produzir mais peças, eu estava fazendo só 200 peças, agora eu vou fazer mais peças. Será que para produzir mais peças de roupa eu preciso de mais tecido ou menos tecido? Eu preciso de mais. Então, se eu antes usava 90, esse X vai ser maior do que 90. Então, eu vou precisar de mais peças. Depois que você fez essa análise, você olha se a seta está apontando para o mesmo lado. Se está apontando para o mesmo lado, essa regra de 3, ela é o quê? Direta, tá? E se ela é direta, pessoal, você multiplica cruzado. X com 200 e 270 com 90. X vezes 200 vai dar 200x. 270 vezes 90 vai dar 24.300. Pronto, vou passar o 200 dividindo, vai ficar 24.300 dividido para 200. E essa divisão aí vai dar um x igual a 121,5 metros. Ok? Como eu estou calculando aqui metro, né? Lembra que o x está bem aqui, ó. X é metro, hein? Então eu tenho 121,5, praticamente 122 aí, né? Entre 121 e 122 metros de tecido que eu vou precisar para fazer essa quantidade de roupa. Então, essa regra de 3 é uma regra de 3 direta. Questão 10. Está tratando aí novamente sobre regra de 3. Eu tenho lá, um motorista faz uma viagem entre duas cidades em 6 horas. Olha a nossa primeira grandeza. Então, eu tenho a grandeza horas. Hora foi medida com o número 6 aí, né? Então, como eu consegui medir, ela é uma grandeza. Mantendo a velocidade média de 60 km por hora. Então, velocidade vai ser minha segunda grandeza. Ele está com uma velocidade de 60 km por hora. Se na volta percorrendo a mesma estrada, a sua velocidade foi de 80 km por hora. Opa, velocidade embaixo de velocidade. Então, 80 km por hora. Qual foi a duração da viagem? Pessoal, antes ele fez a viagem em 6 horas. E agora, em quantas horas ele vai fazer? Eu não sei. Por enquanto, eu vou deixar X aqui. Vamos fazer nossa análise, pessoal. Eu vou colocar a seta para o lado do maior. Então, eu aumentei a velocidade de 60 para 80. Mas se eu aumentar a velocidade, será que eu vou chegar num tempo maior ou num tempo menor? Geralmente, quando você aumenta a velocidade, é porque você quer chegar num tempo menor. Você quer chegar mais rápido. Então, o número X aqui, pessoal, vai ser menor do que 6. Portanto, essa minha regra de 3 é inversa. Se ela é inversa, você não multiplica cruzado, não é isso? O que você vai fazer? Você vai multiplicar direto. Ó. Multiplica esse com esse e esse com esse. Então, x vezes 80 vai dar 80x. 6 vezes 60 vai dar 360. Pessoal, eu vou passar o 80 dividindo, vai dar 360 dividido para 80. Aqui dá para cortar um zero, essa divisão não vai dar exata, né, meus amigos? 360 dividido para 80, ou 36 dividido para 8, que é a mesma conta, vai dar 4,5. Como eu estou falando aqui de horas, então vai ser 4 horas e meia, né? 4,5 horas. Como é 4 horas e meia, você pode dizer também que são 4 horas e 30 minutos. Também pode fazer isso, tá? Então, de qualquer forma, você chega aí no resultado. Vamos para a questão 11. A questão 11 está dizendo o seguinte. Um carro
consumiu 50 litros de álcool. Então, 50 litros é a minha primeira grandeza. Então, eu tenho uma grandeza litros de álcool. Ele consumiu 50 litros para percorrer 600 quilômetros. Então, quilômetros, a quilometragem que ele vai percorrer é a minha outra grandeza. Determine o consumo desse mesmo carro em condições equivalentes para que ele percorra 840 quilômetros. Quilômetro embaixo de quilômetro, certo? Ele não me disse quantos litros tem, ele quer que eu determine o consumo. Determinar o consumo, pessoal, é dizer quantos litros foi. Então, quantos litros foi? Não sei, vou chamar de X. Aí a pergunta que a gente faz, pessoal, vou fazer análise se é direto ou se é inverso, né? Seta para o lado do maior. E o que eu quero saber é se esse X vai ser maior ou menor que 50. Como é que você faz essa análise? O carro gasta 50 litros para percorrer 600 quilômetros. Se ele vai andar mais, ele precisa de mais combustível ou de menos combustível? Precisa de mais, né, pessoal? Então, esse X vai ser um valor maior do que 50. Se a seta ficou para o mesmo lado, quer dizer que essa minha regra ela é direta, diretamente proporcional. Então, eu vou multiplicar cruzado. X vezes 600 vai dar 600x. 50 vezes 840 vai dar 42.000. Passo 600 dividindo, vai dar 42.000 dividido para 600. Aqui eu conseguiria cortar 2 zeros, ficaria 420 dividido para 6, né? Se você observar bem, esse 42 dividido para 6 aqui, dá 7, né, pessoal? Então, aí vai ser 70 litros. Então, essa divisão aí vai ser 70 litros. E, por último, a nossa questão 12, né? Questão 12 também tratando de regra de 3. Vamos ver se essa aqui é direta ou se ela é inversa. Está dizendo assim. 6 homens constroem uma casa em 90 dias. Então, está falando de construção, né? Dias vai ser a minha primeira grandeza. E eu já tenho aí 90 dias que eles vão trabalhar. E aqui ele disse 6 homens, né? Ó, já tem aqui no início a quantidade de trabalhadores, né? Então, tenho 6 homens aí que vão construir uma casa em 90 dias. Quantos homens? Olha, já perguntou. O que ele quer? X aqui, ó. Quantos homens? Né? Eu tenho 6 aqui no início, que vão fazer a casa em 90 dias. Mas quantos homens serão necessários para construir a mesma casa em 60 dias? São menos dias, pessoal. Vamos avaliar isso aqui. Seta para o lado do maior, né? Vou colocar a seta para o lado do 90, que é maior do que o 60. Legal. Aí a pergunta que a gente faz é, eu tinha 90 dias para trabalhar com esses 6 homens fazendo esse trabalho. Mas se eu diminuir a quantidade de dias e preciso construir a mesma casa, será que eu vou colocar mais pessoas para trabalhar ou menos pessoas para trabalhar? Se o tempo é menor, pessoal, eu tenho que aumentar a quantidade de trabalhadores. Então, o X vai ser maior do que 6. Então, se o meu prazo para construir a casa é menor, eu tenho que arrumar mais gente, porque só esses 6 não vão dar conta. Certo? Então, se eu coloquei essa seta para cima e uma seta para baixo, quer dizer que essa minha proporção aqui ela é o quê? Essa minha regra é inversa. E se ela é inversa, você multiplica assim, né? Ó, 60 com x, que vai dar 60x, e 90 com 6, que dá 540. Passa o 60 dividindo, vai dar 540 dividido para 60. E essa divisão vai dar 9. Então, o x vai ser 9. 9 o que, pessoal? Como eu estou com o x aqui no lado aqui dessa opção dos trabalhadores, né? Então, aqui são 9 homens, 9 trabalhadores que eu vou precisar para construir essa casa em menos tempo. Perceba que eram 90 dias, agora são menos dias. Então, se são menos dias, eu preciso de mais trabalhadores. Por isso, a minha grandeza é inversa. Essa regra de 3 é inversa. Beleza, meus amigos? Valeu, tchau, tchau, até a próxima.